Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Só dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo. Ouvindo ok, tudo certo. Beleza. Ok, pessoal, como falei, né, hoje eu vou fazer alguns exercícios das listas que eu passei para vocês, tá? E só de antemão, pessoal, na próxima semana, entre quarta e sexta, né, na próxima semana, serão os encontros universitários, tá? Então, o que acontece? Foi solicitado que não houvesse aula síncrona nesse período, de quarta a quinta, dependendo do horário. Pode ter aula síncrona, né? Aula gravada. Né? Então, o que vai acontecer? Na próxima semana, a aula da quinta, né? Ela não vai ser síncrona, vai ser aula gravada, assim como a aula de sexta, que já é aula gravada, tá? Então, só para avisar, quinta e sexta. E na quinta, pessoal, na quinta eu vou começar, não, essa semana não vai ter atividade de semana, né? Que amanhã seria a prova, mas na quinta, a aula de quinta, eu já vou começar corrigindo a prova, tá? E se der tempo eu começo outro conteúdo, ou se não, eu fico só a aula de quinta sendo a prova, tá? Mas só para dar essa vez que a aula na próxima semana de quinta e sexta serão aulas gravadas, beleza? Só para... Então, amanhã a prova, tá? Por sinal, eu nem fiz a prova de vocês ainda, né? Mas tudo bem. Então, aqui, pessoal, preparei algumas questões. Como falei, na aula passada, na aula de sexta, eu resolvi questões de divisibilidade, questão de somatório e sequência, né? E hoje eu preparei questões de congruência e primos e fatoração, ok? Sendo que na aula de hoje eu me dediquei mais a trazer questões de demonstração, tá? Eu coloquei essa primeira questãozinha aqui só para relembrar essa parte de congruência, mas as outras questões seria só de demonstração. E só dando uma coisa sobre a prova. Eu não fiz ainda a prova de vocês, né? Depois da aula eu vou começar a fazer. Eu até esqueci de elaborar a prova de vocês, mas depois da aula eu vou elaborar, mas não vai ter nenhuma surpresa no sentido de que eu vou até tirar algumas questões da lista, tá? Okay? Eu estava preparando essa aula de hoje, né? Vendo algumas questões da lista e para fazer hoje, né? Então, não, essa aqui eu não deixar para fazer não, para fazer hoje, agora não, vou deixar para colocar na prova. Então, vai ter algumas questões da lista, algumas questões da prova que vão estar na lista, tá? Então, não vai ter segredo no sentido de, bom, da prova, tá? Vai ter questões, todas as questões da prova de demonstração? Não, né? Vai ter questões como essa, talvez, essa aqui que eu estou colocando para vocês, tá? Não vai ser só questão de demonstração, vai ter questão de demonstração, vai, tá? Porque na questão de demonstração eu vou cobrar o conteúdo de demonstração, que foi aquele primeiro conteúdo que o Aragona forneceu, e esses conteúdos novos, né, que nós vimos, somatório, tal. Então, e nas questões eu vou tentar elaborar todo o conteúdo, tá? Isso é fato, ok? Mas assim, não vai ter nenhum segredo tocante de que eu vou colocar uma questão complicado, que eu nunca falei para vocês aqui, uma coisa de outro mundo. Não vai ter situação como essa, tá, pessoal? Vai ser, como eu falei, boa parte das questões eu vou tirar da lista mesmo. Tá? Não vou inventar nada, não. No sentido de inventar coisas que Isso, da semana passada, no caso. Nada a ver. Acho que eu coloquei na semana passada, se eu não me engano. Isso, da semana passada. Na semana passada eu coloquei divisibilidade, aritmética e prima fatoração, tá? Mas, na verdade, boa parte dessas questões dessa lista, se vocês forem verem, eu já resolvi, assim, resolvi entre aspas, né? Só atividade de semana, tá? Então, as atividades de semana estão tirando dessas listas, né? Então, boa parte dessas questões já foram feitas, né? Nas atividades de semana, tá? Se você for colocar, assim, as atividades de semana que nós estávamos fazendo, normalmente era 4 questões, né? 3, 4, até mais, às vezes, por semana. Então, se você colocar todas aquelas atividades, é uma lista, né? Uma lista grande. Então,
certa forma, nós estávamos resolvendo essa lista semana por semana, tá? E a lista de somatório, sequência já foi, acho que eu liberei antes, né? Então, é isso. Sobre a prova, eu não sei nem o que falar, porque, como eu falei, eu vou tirar da listas. E, assim, eu falei da lista, né? Mas eu posso até trocar a lista pelas atividades de semana, tá? Mais uma vez, as atividades de semana, todas elas, se você for ver, elas estão nessas listas que eu disponibilizei, tá? Então, eu posso falar muito bem, trocar a lista por atividade de semana, tá? Então, as questões que eu vou colocar na prova não vai ser nada diferente das questões das atividades de semana. Não vai ter nada diferente, né? Baseada unicamente... Apesar que na atividade de semana, normalmente as questões eram mais demonstração, né? Mas, como eu falei, não vai ter só questões de demonstração. Vai ter questões de outro foco, né? Ok? Como essa daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Essas questões que contêm números específicos, tá? Essa questão eu já tinha feito, e, se eu não me engano, na atividade de semana, na semana atrasada, se não me engano, tá? Então, vai ter questões bem, não vou dizer simples, mas vai ter questões bem diretas, tá? Que não é demonstração, é só para mostrar que você entende que significado dessa coisa de congruência aqui, por exemplo, né? Quando eu pergunto, 24 é congruente a 84 módulo 13, né? Será que você entende o que é isso? Né? Será que você sabe o que significa isso? Usando as definições que nós vimos, tá? Então, vai ter questão desse tipo, ok? Seja para congruência, seja para divisibilidade, né? A aula passada eu fiz questões de divisibilidade com números específicos, né? Vai ter, ou pode ter, na verdade, estou falando, pode ter de 10, pode ter divisibilidade, fatoração, nós fizemos na aula passada fatoração, né? Que era fatório do número tal, né? Então, vai ter questões daquele tipo. Agora, qual? Congruência, divisibilidade, fatoração, somatório? Pode ter duas delas, três, não sei. Tá? Tô dizendo que vai ter questões que é bem direta, né? Que vocês só vão ter que mostrar que entenderam essas definições. Como esse caso aqui, né? Eu tenho esses 4 casos aqui, que depois eu ajeito aqui, tá, pessoal? Só para ficar o mesmo item que está na lista, tá? Aí eu vou colocar aqui, porque essa aqui é da lista de aritmética modular, essa aqui também, e a 3 é de fatoração em primos, tá? Depois, quando eu disponibilizar isso daqui, eu vou só colocar as questões de qual lista está, só para vocês depois saberem. Mas, bom. Nesse caso aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Verifique se a congruência apresentada em cada item é verdadeiro ou falso, tá? Então, são 4 itens, ele está mostrando a questão de congruência e... Será que isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Essa questão de congruência, como é que... Eu não estou entendendo. Congruência. Como que prova isso? Não, eu não coloquei aqui nessa... Mas eu acho que na atividade de semana eu coloquei uns resumos, tá? Acho que na atividade de semana sobre aritmética modular eu coloquei uns resumos aqui, tá? E nesse resumo, deixa eu ver se eu acho aqui no rapidinho aqui. Na verdade, tá no slide da aula, mas normalmente eu coloquei nesse resumo para fazer a atividade da semana. Deixa eu ver aqui. Só um instante, deixa eu achar aqui. Achei. Tá no slide, mas eu coloquei nos resumos. Coloquei aqui. Essa aqui é da atividade da semana, agora não lembro qual a semana, tá? É sobre aritmética modular. É na semana que eu falei sobre aritmética modular, tá? Eu coloquei esse pequeno resumo sobre divisibilidade, algoritmo de divisão e aritmética modular, tá? E aqui eu coloquei alguns teoremas e a definição de aritmética modular, né? Sobre essa questão de congruência, né? De você ter 2 números que são congruentes em relação a um número, né? E essa relação de congruência no sentido de situações que você, até se não me engano, essa videoaula, a videoaula do Samir, ele falou de uma aplicação que você, tipo, o sistema aritmético no computador, que você não vai poder computar todos os números, né? Então, normalmente, você tenta, a partir dessa congruência, você encaixar todos os números dentro de um intervalo, né? E outra aplicação seria, tipo, parte de criptografia, bom, etc. Vou entrar aqui na parte de aula da aritmética modular, não. Mas a ideia aqui, quando eu tenho 2 números, na verdade são 3, né? A aritmética modular, eu tenho 3 números A, B e M, né? Inteiros. Né?
E quando eu falo que se eu tenho dois números A e B que são congruentes em relação ao módulo M, né? Nós temos duas definições. Assim, é uma definição, mas a gente pode utilizar esse teorema, né? Que é bem mais direto, né? Esse teorema aqui, que ele diz que A é congruente a B módulo M, se somente se, né? Esses dois números, A e B, têm o mesmo resto quando dividido por M, tá? Só lembrando que esse mod aqui, né? É o resto da divisão de A por M, e esse mod dentro dessa congruência não é o resto da divisão, é só a própria definição de congruência, tá? Então, essa questão de congruência é só isso, dois números A e B, dentro do módulo M, eles vão ter o mesmo resto quando dividido por M, tá? E usando esse teorema aqui, ok? Que seria apesar de não ser a definição, porque a definição formal é A é congruente a B módulo M, se M divide A menos B, tá? Mas isso daqui nada mais é do que isso daqui, né? Quando M divide A menos B, né? Ele está querendo dizer que o resto da divisão de A por M e de B por M são iguais, tá? Então, é nesse sentido que eles vão ter o mesmo resto. Todos os números que têm o mesmo resto para um terceiro número M, eles são congruentes em relação àquele número M, ok? Então, essa questão da aritmética modular é nesse sentido, ok? De você encontrar números, ou de você agrupar números, que eles vão ter o mesmo resto em relação ao terceiro número, que no caso aqui é o módulo do M, tá? Beleza? Então, essa semana que eu falei que eu coloquei essas questões aqui, tá? Então é isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos utilizar isso daqui, ó, para provar essas questões aqui, ó. Como é que eu sei que 12 é congruente a 16 módulo 3? Eu posso mostrar, ó, porque 12 é o que o resto da divisão de 12 por 3 é igual ao resto da divisão de 16 por 3, tá? Eu posso usar esse teorema aqui, ó. Ok? Então, como é que eu provo que 12 é congruente a 16 módulo 4? É só provar que o resto da divisão de 12 por 4 é igual ao resto da divisão de 16 por 4. Ok? Como sei lá... Bom, e aí... Bom, e assim sucessivamente. Só que nessas questões aqui, tá? E nas outras que eu vou fazer hoje, eu preferi usar a definição formal aqui, ó. Essa definição formal, porque eu considero ser a mais simples para fazer isso, né? Ou seja, 12 é congruente a 16 módulo 3, né? Até botei aqui, né? Se o 3 divide 12 menos 16, a própria definição aqui, tá? Ok? E 12 menos 16 é menos 4, então ele está falando 12 divide menos 4, ok? Aí vamos lá para a definição de divisibilidade. Até tinha colocado aqui também, né? Ó, divisibilidade, né? Quando é que um número divide outro, tá? E, de novo, tem uma definição de divisibilidade e tem um resultado que é uma proposição. Então, para provar que A divide B, eu posso usar a definição, ou seja, existe um C, tal que B é igual a vezes C, ou posso usar esse resultado aqui, que A divide B, se somente se B sobre A, né? B dividido por A, foi inteiro. E foi exatamente isso que eu usei, isso daqui, ó, para esse caso. Como é que eu sei que 3 divide menos 4? Se menos 4 dividido por 3 pertence ao inteiro. A pergunta é, menos 4 dividido por 3 pertence a inteiro? Eu disse, não. Por quê? Prove, ó, pois menos 4 sobre 3 é igual a menos 1. Então é isso daqui, tá? É uma prova, mas não é uma prova no sentido daquele assunto inicial, como é que eu posso dizer, daquele assunto inicial que lá do que o aluno falou, né? Aquela demonstração. É uma prova meio que utilizando os conceitos que nós vimos, né? Como é que eu sei que menos 4 dividido por 3 não é inteiro? É só mostrar menos 4 dividido por 3 é igual a menos 1,333. Pronto, tá? Porque, de fato, menos 4 dividido por 3 é esse aqui, que é uma dívida periódica, então vai ter esse daqui, tá? Como é que 12 é congruente a 16 módulo 4, né? Pela definição, se 4 dividir 12 menos 16, né? Quem é 12 menos 16? Menos 4. Então, 4 divide menos 4, isso vai acontecer pela proposição se menos 4 dividido por 4 é inteiro. Isso é verdade? Pois menos 4 sobre 4 é menos 1. Então, basicamente é isso, tá? Voltando aqui para as questões de hoje. Então, basicamente, é isso. Então, essas questões é uma questão de provas, entre aspas, né? Até na questão não tem prova, tem verifique, né?
tá? E a gente vai utilizar exatamente esses conceitos que nós vimos, ok? Então, a prova, na verdade, prova formal, a gente vê nas outras questões aqui, tá? Então, isso aqui, na verdade, é só uma verificação, utilizando os conceitos que nós vimos, tá? Então, nessa questão aqui, ó, 24 é congruente a 84 módulo 13, né? O que eu fiz? Usei a definição de congruência. Isso aqui é verdade? É. Então, no caso, vou verificar se é verdade. No caso, não vai ser verdade essa questão aqui, né? Se o 13 divide a 24 menos 84, né? Quem é 24 menos 84? Menos 60, né? E a pergunta é, 13 divide menos 60, né? E aí, quando é que 3 vai dividir o número, né? Quando esse número dividido por 3 foi inteiro, ou seja, menos 60 dividido por 3 é inteiro, aí você mostra que não é, por quê? Você mostra o resultado, que é menos 60 dividido por 3, é menos 4,615, e por aí vai. Só isso, professor? Só isso. Só que não é simplesmente dizer sim ou não, tá, pessoal? Também é sim ou não, sim ou não. Que eu sei, não. Você tem que mostrar por quê, né? Por que que isso aqui é verdade e vai usar exatamente esse espaço, né? Ah, eu vou usar aquele outro resultado, o resto de divisão. Use, mas use mostrando cada passo, né? Como eu fiz aqui, né? Aqui eu não precisei colocar pela definição de congruência. Aqui eu não precisei, tá? Nas provas, a gente normalmente faz isso, né? Na prova formal, pela definição tal. Aqui não. Aqui eu já taquei a definição, né? E depois eu até botei. Isso aqui é verdade? Vai ser verdade se isso aqui for verdade, né? Se menos 16 sobre 13 for inteiro, né? E aí eu respondo, não é, pois isso aqui não é inteiro, né? No item B, 24 é congruente a 84 módulo 15, né? Mais uma vez, isso vai ser verdade se 15 dividir 24 menos 84, né? Que no caso, 24 menos 84 é menos 60, tá? Então, isso aqui é congruente? 15 é congruente a menos 60? Bom, vai ser se menos 60 dividido por 15 for inteiro. É inteiro? Sim. Por quê? Porque menos 60 sobre 15 é menos 4, tá? E a mesma coisa para o item C e para o item D, tá, pessoal? Então, essa questão aqui, não só essa questão de congruência, mas as outras questões, tá? De fatoração, de divisibilidade, né? Que tem, basicamente, um caso específico, né? Tipo, 3 divide 10, né? 3 divide 9, né? Você não é simplesmente dizer sim ou não, tá? Vocês têm que mostrar, e como as outras questões que eu fiz de visibilidade, que é números específicos, de fatoração, que é número específico, você tem que mostrar assim, como eu falo, não é mostrar, quando eu falo mostrar, não é demonstração, tá? Tem que provar, não. É mostrar que os passos que você seguiu para responder se isso aqui é congruente ou não, né? Seguir os conceitos que nós vimos, tá? Como esse aqui, 10 é congruente a 84, módulo 15, né? E que passo que eu segui? Bom, pela definição de congruência, será verdadeiro se 3... Vixe, pessoal, aqui é 15, né? Deixa eu só ajeitar, porque eu... Só um instante. Ctrl C, Ctrl V dá nisso, né? Deixa eu só ajeitar aqui, tá? Deixa eu ver onde é que eu me perdi aqui. É 10, aqui é 15. Tá. Agora... Isso, exatamente. O resto, pior que eu botei
Voltei, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Ok. Já foi isso aqui. Espera isso aqui. O computador endoidou agora. Droga. Vai dar certo. Estou gravando meu. Pronto, pessoal. Vamos nós aqui. Eu estava voltando aqui. Ainda bem que não parou de gravar. Tá. Isso aqui. Essa questão aqui é isso aqui, né? Pronto. E não vai ter mistério para essa questão aqui. Para eu lembrar o que eu estava fazendo. Que eu estava falando. Bom, e vai cair questão desse tipo, tá, pessoal? Vai cair questão desse tipo. Então, na aula de hoje eu preferi dar mais ênfase, né, se você me permitir, só mais uma coisa aqui, ó, só para... cadê? Peraí, vai dar certo. Mas cadê tudo? Na aula de hoje eu não quis, pessoal, não quis. Né? Por exemplo, tem outras questões. Cadê? Não, nessa aqui não. Voltando para ali, né? Aqui não, só um instante. Fatoração em primos, está aqui. Essa daqui. Foi bom. Por exemplo, hoje eu não quis fazer questões desse tipo aqui, tá? Mais uma vez, são aqui é sobre primo fatoração, que são questões onde eu dou um número específico, né? Fatora esse número aqui, né? Verifique se o número é primo ou não, tá? Eu resolvi não fazer outras questões desse tipo, porque essas questões que eu fiz na aula passada, né? Essas questões da atividade de semana, sobre números primo fatoração, sobre esses casos bem específicos, né? O 259 é primo ou não, né? Aqui eu acredito que é bem direta, que é a aplicação do algoritmo da fatoração, tá? E outra questão desse tipo é mostrar a fatoração, que também, para mostrar que o número é primo ou não, e mostrar a fatoração, é o mesmo algoritmo, tá? Então, eu resolvi não fazer questão desse tipo, porque eu acredito que essas questões aqui, eu fui bem claro nessa aula aqui, tá? Que é a aula da atividade da semana passada, tá? Então, por isso que eu preferi me focar mais, como essa outra aqui do MDC também, tá? Mostrar qual é o MDC de 2 números. Por isso que eu optei focar mais em questão de demonstração na aula de hoje, tá? Como falei, não quer dizer que vai ter só questão de demonstração, mas eu optei por não fazer questões desse tipo, porque... mas não quer dizer que não vai cair, tá? Vai ter questões desse tipo, mas eu optei por me focar só na questão de demonstração, tá? Só na demonstração mesmo, tá? E aqui, vamos lá. Essa aqui é sobre congruência também, tá? Peguei essa questão da lista. Então, aqui, ó. Prova os teoremas abaixo usando as técnicas de demonstração de sua preferência, tá? E aqui, ó, para todo M inteiro e A em B inteiro, né? Sendo que M é inteiro positivo, mostra o quê? Que A é congruente a B módulo M, se somente se, tá? Existe um inteiro K, tal que A é igual a B mais K vezes M, tá? Então, se somente se, então, provar a ida e a volta, tá? Então, nessa questão de demonstração, se tiver o se somente se, tem que provar a ida. Então, supõe que isso aqui é verdadeiro, é a minha hipótese, que A é congruente a B módulo M, e eu tento chegar no então, tá?
E a volta, eu suponho que esse lado aqui é verdadeiro, ou seja, existe um inteiro K, tal que A é igual a B mais KM. E eu tento provar esse cara daqui, tá? Na situação de si somente si, ok? E aí, nessa questão de si somente si, eu só vou ter só uma instanciação, né? Que é só esses termos que eles usam inicialmente, né? Para todo M inteiro positivo, A em B inteiro. Então, aqui eu somente falo, seja um M inteiro positivo, A em B inteiros, tá? Ou seja, aqui eu estou dizendo que é qualquer que seja A em B inteiros, tá? Qualquer que seja. Consequentemente, é para todo inteiro, tá? E M inteiro positivo. Aqui eu estou generalizando que não importa quem seja os M, A e B, né? M, a única questão é que M é positivo e que A e B pode ser positivo, negativo, inteiro. Não estou só inteiro, né? Eu ia dizer par, ímpar, importa que sejam inteiros, tá? E mais uma vez, na demonstração só posso utilizar as informações relacionadas a esses números M e A e B, tá? Eu não posso, por exemplo, supor que A seja par. Eu não posso supor que A seja ímpar. O que eu posso fazer é o seguinte, né? Fazer uma prova por caso e provar primeiro quando A é par, quando A é ímpar, né? Quando A é zero, né? Aí eu posso fazer, tá? Agora, eu não posso supor, dizer que A é par e usar na minha prova só que A é par e provar que é verdade e acabou. Não. Em situação de prova por caso, que você vai provar vários casos, várias situações, aí você pode fazer. Primeiro vamos provar que sendo A par, depois sendo A ímpar, né? Ou sendo A positivo, depois sendo A negativo, né? Ou sendo A maior que B, né? Depois você prova sendo A menor do que B, depois A igual a B, né? Ou seja, nesse caso não vai precisar disso. Estou falando de situações que podem acontecer, né? Aí, eu não consigo provar quando A e B são inteiros quaisquer, mas eu consigo provar quando A é maior do que B. Aí depois você tem que, eu consigo provar também, usando outra prova, né? Quando A é menor do que B. Aí depois, quando A é igual a B, tá? Ou seja, vão ser 3 provas, vão ser 3 casos diferentes que você vai utilizar provas distintas, tá? Então, nesses casos, você pode fazer isso, tá? Mas, porque você está pegando todos os cenários possíveis para A e B. Agora, o que não pode é você supor que A é maior que B e pronto, acabou, e usar isso como verdade e fazer a sua prova. Você não pode, tá? A extensão é só para você dizer exatamente qual é os números que você está trabalhando, beleza? Então, vamos lá. Então, a minha hipótese vai ser o quê? Suponha que A é congruente a B módulo M. Tá? Então, isso aqui é verdade. Quando eu falo suponha, né, que eu estou considerando que isso aqui é a verdade. É verdade. Tá? Isso aqui é verdade, pronto. Então, a partir dessa verdade aqui, que A é congruente a B módulo M, né, e usando a definição de congruência, as propriedades que nós vimos, eu vou tentar chegar nesse cara daqui, ok? Vou tentar chegar nesse cara. Nas provas anteriores, as atividades de semana, normalmente eu colocar aqui um rascunho, que é exatamente o que normalmente eu aconselho você a fazer, né? Onde eu quero chegar, que A é igual a B mais KM. E você tentar, com isso daqui, analisar o que é onde você quer chegar e ver a relação com isso daqui, tá? Para depois você colocar na prova formal. Então, vamos lá. A é congruente a B módulo M. Beleza. E aí, o que isso significa? Bom, eu posso utilizar duas informações com isso daqui. Pela definição de congruência, tá? Ou pelo aquele resultado, né? Pela definição de congruência, eu sei que isso significa que M divide A menos B. E também pela outra propriedade, na coisa do resultado, isso significa que o resto da divisão de A por M é igual ao resto da divisão de B por M. Aí você vai ver qual dos dois você vai ser mais útil para você aqui, tá? Qual desses dois? Essa definição da congruência, que M divide A menos B, ou aquela outra propriedade que A é congruente a B módulo M, se, né? O resto da divisão de A por M é igual ao resto da divisão de B por M. Qual dos dois parece melhor para a gente provar isso, né? E aí, como a gente sabe que a gente quer chegar em algo desse tipo aqui, né? Que A é igual a B mais KM, né? Aí você analisa, peraí, pela definição de congruência, M divide A menos B, né? Ok, M divide... Mas só que a gente sabe, pela definição de divisibilidade também, né? Que quando um número divide outro, significa que existe um número C, né? Deixa eu usar esse inteiro C, né? Pela definição de divisibilidade, existe um inteiro C, tal que A menos B é igual a C vezes M, né? Mas se você for observar bem, né? Aquela sua cara crachada desses dois lados, praticamente a definição de divisibilidade vai me dar a resposta, né? E, ó, peraí, eu quero provar que A
que existe um inteiro K, tal que A é igual a B mais K vezes M, mas pela definição de divisibilidade disso daqui, né, eu sei que A menos B é igual a C vezes M, existe um inteiro C, tal que A menos B é igual a C vezes M, peraí, se eu botar o B para cá, eu tenho A igual a B mais CM, né? Olha no cara crachar aqui, opa, esse K o inteiro K, existe um inteiro K que isso acontece, é exatamente o meu C que veio da definição de congruência pela divisibilidade, né? Ou seja, isso aqui é verdade, disso daqui eu sei que isso aqui é verdade, disso daqui eu sei que existe um C, em que esse C vai acontecer isso, e, portanto, eu provo que existe um K, tal que isso aqui acontece. E esse K da demonstração, do teorema, é exatamente o C, o inteiro C, que veio da definição de divisibilidade. Ok, pessoal? Então, repare que esse cara aqui, esse C, esse C aqui, ele não veio do nada. Esse C veio exatamente da definição de divisibilidade, tá? A gente vai pensar na outra questão, que é o teorema, né, que é o resto da divisão, ou seja, o A e B tem o mesmo resto quando dividido por M. O que isso significa? Nada, né? Tipo assim, eu preciso disso daqui, onde eu vou chegar se eu saber que A e B tem o mesmo resto, né? Então, isso aqui entra aquela questão do rascunho que eu falei, né? Você pode rascunhar e tentar ver, se usar esses teoremas, e aí você, com o tempo, você vai ver, ó, não, melhor é usar a definição de congruência mesmo, tá? A definição de congruência, ok? E aí, bom, fazendo cair do A, você chegamos na conclusão que é esse cara aqui, né? Ok? Existe realmente esse K, tá? E esse K vem da onde? Vem da definição de divisibilidade, que existe um inteiro C, que isso aqui acontece, ok? A volta, né? A volta é quando a gente supõe, a volta é isso aqui, ó. Suponha isso daqui, né? Que seja verdade. Você supõe que existe um inteiro K, tal que A é igual a B mais KM, e eu quero chegar nisso daqui, que é congruente a B módulo M, tá? Bom, isso daqui, né? O que eu faço? Eu fiz o seguinte, pá, eu quero provar que A é congruente a B módulo M, né? E já, como eu já provei, já fiz a minha prova aqui, eu utilizei a definição de congruência, eu já sei que vai aparecer o A menos B em algum canto da minha vida aqui, né? Se eu tenho a congruência, né? Vai aparecer de dois números, vai aparecer a subtração de A menos B, tá? Independente de quem seja A, independente de quem seja B. Se tem congruência de A por B, vai aparecer a subtração de A menos B. Então, disso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o B para cá, né? Vai ficar A menos B igual a KM, né? Tá. A menos B igual a KM. E aí? Então, você pode até imaginar o seguinte, imagine que A menos B seja um inteiro qualquer T, tá? Então, ele está dizendo que T é igual a KM, ok? T é igual a KM. Se você permitir aqui, ó, só para eu mostrar o que eu estou dizendo aqui, ó. Cadê? Volta, cadê a volta? Então, então, imagina uma situação dessa daqui, ó. Tem um inteiro T que ele é igual a K vezes M, tá? Quando eu tenho essa coisa aqui, o que eu posso tirar disso daqui, tá? Eu posso tirar duas coisas, né? Eu posso tirar aqui o M divide T, e também posso tirar aqui o K divide T, né? Porque pela definição de divisibilidade, né? Um número divide outro, né? Quando existe um inteiro, o M vai dividir T se existe um inteiro tal que M vezes esse inteiro dá T, né? No caso aqui é K, né? E da mesma forma, né? O K divide T porque existe um inteiro que é M, tal que K vezes M dá T. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho duas coisas a concluir, que o K divide T e que o M divide T, ok? Só que no nosso caso aqui, o que eu quero concluir, tá? Onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar na congruência aqui, ó. Aí entra aquela questão do rascunho, né? Que eu falei para vocês. Aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso daqui, que A é congruente a B módulo M. E pela definição, eu quero chegar aqui M divide A menos B, né? Tá. Se eu chamei T de A menos B, né?
qual que é melhor concluir? Que M divide T ou que K divide T? Eu vou concluir que M divide T. Os dois são verdadeiros, tá? Isso daqui me diz que o K divide T e que o M divide T. Mas eu vou utilizar qual? Vou utilizar M. Por quê, professor? Porque eu quero chegar nisso aqui. Eu quero chegar que M divide A menos B, onde A menos B é igual a T, tá? E, consequentemente, eu concluo o quê? Que M divide T, tá? Então, aqui eu posso... Eu posso dizer que M divide T. Aqui eu posso tirar que M divide T, tá? Ok? Mas quem é T que eu estou considerando aqui? O T que eu considerei foi nada mais, nada menos que A menos B. A menos B, tá? Por quanto M divide A menos B, ok? E usando a definição aqui de... Até porque, usando a definição de congruência, né? Nós sabemos que A é congruente a B módulo M, tá? Então, isso aqui foi só para mostrar essa situação aqui de A menos B, né? Igual a K vezes M. O que significa isso? Significa que K divide A menos B e também significa que M divide A menos B, né? Qual que eu utilizei? Utilizei o segundo porque é exatamente onde eu queria chegar, né? Tá? Então, essa questão da prova aí, aparece bom, a volta seria isso, tá? E você prova, partindo desse cara daqui, você prova que A é congruente a B módulo M, tá, pessoal? Ok? E repare aqui, pessoal, até na atividade da semana, nesse daqui eu não quis colocar, na atividade da semana, normalmente eu coloco aqui uns resumos, que são as principais definições que nós utilizamos, tá? E você tem que estar bem, podemos falar assim, bem por dentro dessas definições. Divisibilidade, acho que na atividade da semana tem lá no arquivo PDF, tem lá as definições de divisibilidade, de congruência, e os resultados, que são os teoremas mais importantes, tá? Isso vocês precisam saber para poder fazer essas provas, né? O item... Professor, por que começou do item B? É porque é a segunda questão da lista de aritmética modular e é o item B, tá? Que eu escolhi. Depois eu vou colocar direitinho para vocês saberem onde estão na lista que eu disponibilizei, tá? Então, nessa questão aqui, ele diz o seguinte, ó. Para todo M inteiro positivo, JK inteiros, tá? Só porque que eles sempre colocam um M inteiro positivo? Porque, só lembrando, pessoal, lá tentando lembrar, acho que na definição de divisibilidade, tem um item, né, que ele considera um cara positivo, tá? Então, normalmente, nesses teoremas, né, para exatamente você poder utilizar essa definição de divisibilidade, né? A divisibilidade é quando considera que um número divide o outro quando esse número ele é positivo, tá? Por isso que normalmente tem esse detalhe aqui. Então, vamos lá. O que ele quer que a gente prove? Que J é congruente a K módulo M, se somente se K é congruente a J módulo M. Tá? E aí, vamos lá. A distanciação, peguei, ó, seja M inteiros positivos e J e K inteiros, tá? Aqui é o domínio dos números que nós estamos trabalhando, M, K inteiro, ok? Ida e volta, né? Então, a ida eu vou supor que seja verdade, né? Supõe que J é congruente a K módulo M, ok? E de novo, eu utilizei a definição de congruência, tá? A maioria das provas, né, vai ser utilizando as definições mesmo dos conceitos que nós vimos. Por exemplo, de congruência significa que M divide J menos K, né? E normalmente também, toda vez que eu usar congruência, por tabela eu vou utilizar divisibilidade também, tá? Não vai ter para onde correr, não. Porque pela definição de congruência eu uso a divisibilidade e, consequentemente, eu vou usar a definição de divisibilidade, tá? E qual a definição de divisibilidade? Existe um inteiro C, vou chamar aqui de C1, tá? Tal que J menos K é igual a C1 vezes M. Então, essa coisa aqui de divisibilidade, M divide J menos K, significa que existe um inteiro C1,
tal que J menos K igual a C1 vezes N, ok? E onde eu quero chegar? Bom, eu quero chegar que K divide J módulo M, né? Tá? E aí, eu vou até colocar aqui, ó, só um instante aqui, eu vou até colocar aqui, ó, o que eu fiz, só um instante, cadê? O que eu fiz para chegar rapidamente nessa prova aqui, tá? Eu peguei esse cara daqui, ó, eu desenvolvi onde eu quero chegar, né? É K congruente a J módulo N. Eu desenvolvi esse cara, tá? E a gente pode até ver aqui que é de trás para frente, né? Na verdade, eu desenvolvi esse cara e vi que essa prova eu conseguia fazer facilmente, né? Se eu pegar essa, olhando aqui de trás para frente, né? Quando é que K é congruente a J módulo M? Quando M divide a K menos J, né? Ok? Mas quando é que M vai dividir a K menos J, né? Se existia um inteiro, que eu chamei de C2, tá? Um inteiro C2, até botar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Existe inteiro C2, ok? Tá ok? Tá ok? K menos J é igual a M vezes C2. Okay? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Quando é que M divide K menos J? Existe um inteiro C2, tá? O que K menos J é igual a M vezes C2, tá? Então, tem que mostrar que existe esse C2, ok? É exatamente aqui, ó, é onde eu quero chegar aqui, ó. É o se, isso daqui, então isso daqui, tá? Quem é esse C2? Eu tenho que mostrar. O C2 é esse cara, é isso, né? Bom, eu sei pela definição aqui da hipótese, existe C1, tá? Ok, J menos K igual a C1 vezes M, né? Aí, se a gente reparar bem, esses dois caras, né? Esse com esse, né? Peraí. Aqui é J menos K, aqui é K menos J. O que vai acontecer aqui? Bom, se eu procurar colocar esse cidadão aqui nesse formato, K menos J, né? Eu posso até escrever aqui só para... Se eu colocar esse cidadão aqui, vai ficar isso daqui, ó. Menos C1. Estou seguindo o caminho que eu fiz para provar isso, tá? Eu peguei esse cara daqui, peraí. Mas se eu botar esse cara igual a esse cara onde eu quero chegar, o que vai acontecer? Bom, o J e o K vai para o outro lado, fica K menos... Ou multiplica esses K por menos 1, né? Se eu multiplicar esses K por menos 1, vai ficar menos J mais K, ou seja, K menos J, e vai ficar menos C1 vezes N, né? Então, eu tenho algo parecido com isso daqui, né? Só que aqui, peraí, quem é esse C2, né? Quem é esse C2 para que isso aqui seja verdadeiro? Peraí, é o menos C1, né? Então, eu consigo provar, até botei aqui, ó, seja C2 igual a menos C1, né? Se eu substituir aqui o meu C2, eu vou ter exatamente, né, que K menos J é igual a C2, tá? E eu provo, eu chego que M divide K menos J e K é congruente a J módulo M, tá, pessoal? Então, aqui eu tentei mostrar o caminho que eu fiz para chegar na prova, né? Normalmente eu faço no papel, né? Faço rascunho no papel e depois eu retiro alguns detalhes que eu vi que não precisa, né? Que eu vi que na prova assim, normal não vai precisar, tá? Okay? Mas foi isso que eu fiz. E a dica que eu digo é esse, né? Eu quero chegar nesse cara, vou desenvolver esse cara. Vou olhar para esse cara e vou olhar para onde a minha hipótese, vou tentar ver o que eu posso fazer para chegar a partir da hipótese, para chegar onde eu quero provar, né? E aqui a volta eu não fiz porque ela é idêntica, né? Porque é só fazer o C1 igual a menos C2, tá? Tipo assim, se eu partir desse cara, eu vou ter a mesma situação da anterior, tá? Só que aonde a minha hipótese, ao invés de ser que M divide J menos K, a minha hipótese vai ser M divide K menos J, tá? Bom, por isso que eu não fiz porque a prova vai ser idêntica, tá? E basicamente a prova vai ser a mesma. A diferença é que agora o C1 vai ser igual a menos C2, tá? Por isso que eu não fiz.
esse item aqui, ok? E a última questão aqui de congruência que eu fiz, ó, para todo M positivo, M inteiro positivo, A e B inteiros, tá? A é congruente a B módulo M. Na verdade, se A é congruente a B módulo M, então A mais C é congruente a B mais C módulo M, para todo inteiro C, ok? E aqui não é um sim somente sim, é um sim ou então. Então, vou partir disso daqui como hipótese verdadeira, né? A congruente a B módulo M, tá? Distanciação, ok? Supõe que é congruente a B módulo M, beleza? Pela definição de congruência, M divide A menos B, ok? Utilizando só a definição de congruência até agora, tá? E de novo, pessoal, eu vou até escrever de novo. Isso aqui professor, como é que o senhor percebeu que tinha que colocar o menos, somar o... Ó, porque aqui eu fiz, ó... se eu tenho um número, no caso que é A menos B, eu posso adicionar outro número 100 e subtrair ele, que a igualdade se mantém, né? Se eu tenho 5, 5 é igual a 5 mais 1 menos 1, né? Eu estou colocando mais 1, mas estou tirando, né? Ele dá com a mão e tira com a outra, né? Na verdade, eu estou dando com a mão mais 6, estou tirando com a outra, que é menos 6, tá? Então, isso é ok, tá? Mas de onde o senhor tirou? Por que o senhor fez isso para provar, né? Aí, de novo, né? Deixa eu só entrar aqui, ó. Eu parti disso daqui, ó, até aqui, ó, disso daqui, ó, onde eu tô querendo, o que eu quero provar? Que A mais C é congruente a B mais C, módulo M. Mas pela definição, né, olhando de trás para frente aqui, pela definição disso daqui, né, significa que M divide A mais C menos B mais C, ok? Só que se eu fazer isso daqui, ó, se eu pegar isso daqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, na linha anterior. Se eu pegar só essa subtração aqui e fazer essa subtração, eu vou ver que eu vou ter menos B menos C. Tá? Só que subtração aqui. No rascunho eu fiz isso daqui, eu cheguei isso daqui e eu vi isso daqui, né? Mas quem é A mais C menos B mais C? É A mais C menos B menos C, né? Só que eu vi que, na verdade, isso daqui, né? Como o mais C vai sumir com menos C, no final, o que eu tenho? Eu tenho A menos B, né? No final, tem A menos B aqui, ó. Tá? Então, essa subtração aqui, né? Na verdade, A menos B. Espera aí, eu quero provar, eu quero chegar que A mais C é congruente a B mais C módulo M. Mas, para isso, eu tenho que provar que M divide A mais C menos B mais C. Mas só que essa divisão nada mais é do que A menos B. Tá? Mas, espera aí. Então, eu tenho que provar que M divide A menos B? Mas é pela hipótese, né? A minha hipótese já diz isso, né? Minha hipótese diz que A é congruente a B módulo M. Ou seja, M divide A menos B, tá? Só que a única diferença aqui é que ele colocou esse C, né? E esse Czinho aqui, tá? Então, na verdade, por isso que eu vou ter, sabendo que para todo C inteiro, A menos B é igual a menos B mais C menos C, né? Que eu estou tirando e colocando, né? Colocando e tirando o número, a igualdade se mantém. E aí eu só fiz o quê? Só fiz organizar isso daqui para ficar igual a esse cidadãozinho aqui, tá? E aí eu chego que M divide A mais C menos B mais C, e, portanto, A mais C é congruente a B mais C módulo M, tá? De outras palavras, tipo, vamos supor que vou dar só o A é 5 e o B é 10, tá? Congruente a um M qualquer. Então, ele está querendo dizer com isso daqui, né, que se eu pegar o C e o A2, né, estou só colocando um exemplo aqui, tá? A5 e B10, e é congruente a módulo M qualquer, então, se eu pegar o C igual a 2, então significa que o 7, ele é congruente a 12 módulo M também, tá? Ou seja, se eu pegar qualquer número e somar com A e com B, o resultado também vai ser congruente a módulo M. Se eu pegar, por exemplo, 5, né? Então, quer dizer que se 5 é congruente a 10 módulo M, então significa que A mais C, que é 10, C igual a 5, né? 10, é congruente a 15 módulo M, tá? Essa propriedade me diz isso, ok? E
E a questão de demonstração eu já estava falando isso nas outras atividades, rascunhe isso daqui, pessoal, desenvolva onde vocês querem chegar, usando definição, pegue isso daqui, que exatamente, eu parti disso daqui, quando eu fiz isso aqui, peraí, eu fiz a subtração, vi que você foi embora, né? Quando você foi embora, ficou A menos B. Oh, mas é exatamente o que eu já tenho, né? Então, só tive que dizer isso, tá? Só tive que dizer, para todo inteiro C, A menos B vai ser igual a menos B mais C menos C. Eu estou colocando e tirando, tá? E depois eu só organizei para ficar exatamente igual a isso, tá? Então, a dica da demonstração, se vocês tiverem dificuldade de... Vixe, professor, eu não consigo visualizar a partir da hipótese chegar na conclusão. Desenvolva a conclusão, junto com a hipótese, no rascunho, tá? Não é na prova, não. Na prova não precisa fazer isso, no rascunho. E aí você procura chegar, né, numa situação que você consegue enxergar que você vai poder concluir a hipótese, concluir a conclusão, né, a partir da hipótese, tá? E normalmente quando eu faço minhas provas, eu faço isso, eu desenvolvo a conclusão. Que aí vai me ajudar bastante, ok? E a última questão aqui já é sobre MDC, tá? Peguei 2 questões de prova de MDC. Eu vi que eu não tinha provado muitas questões sobre MDC. Eu estou falando feito como fala balear, né? Alguém tem alguma pergunta, você começa a falar e a aula remota me dá... Eu começo a falar e na aula ao vivo, pelo menos, presencial, eu olho para a cara de vocês e pergunto. Estão com alguma dúvida? Estão querendo perguntar alguma coisa? Eu começo a falar e... Bom, todo mundo calado, só escuto os sapos catando, né? Os grilos, então, bola para frente, como diz, né? Essa quinta questão, pessoal, a quinta questão lá da lista, depois eu vou organizar isso daqui para vocês saberem de qual lista eu peguei essas questões, tá? A quinta questão da lista de números primos, números de fatoração, tá? MDC e MC, tá? Então, de novo, provar usando o teste de sua preferência. Professor, eu falei isso, mas normalmente eu só provo utilizando prova direta, né? É porque, na maioria das vezes, a prova direta ela já te dá essa capacidade de provar. E em algumas outras situações, acho que teve duas situações de atividade de semana que eu utilizei prova por caso, né? Que eu acho que foi quando utilizei, supondo que o N, o resto da divisão de N por 3, ele é 0, 1 e 2. Eu fiz esses 3 casos, né? Suponho que o resto da divisão de N é 0, eu provei. Suponho que o resto da divisão de N por 3 é 1, fiz outra prova. Suponho que o resto da divisão de N por 3 é 2, aí eu fiz outra prova. Mas, normalmente, a prova direta é mais... você já consegue provar. E eu acho que teve outra situação que eu provei para o absurdo também, tá? Que é você supõe para o absurdo, você nega a conclusão, né? Aí você vai chegar no absurdo, que é negando a sua hipótese, né? Ok? No caso aqui se isso daqui, então isso. Então, a prova absurda supõe para o absurdo que o MDC de NK não é igual a K, tá? Diferente de K. Aí você vai chegar isso daqui, que a hipótese não vai ser verdadeira, tá? Ok? Bom, vamos lá aqui, ó. Para todo N, MK inteiro, né? Se o MDC de N por N é K, então o MDC de N por K vai ser K, né? A instanciação aqui, ok, né? N, MK inteiros. Então, a hipótese supõe que o MDC de MM é K, né? E até coloquei o seja, enfim, qual a definição disso aqui? Quando é que um MDC de 2 números vai ser K? O que esse K tem de especial? Quem é esse K? Aí eu botei aqui, né? K é o maior inteiro, tal que K divide N e K divide N. Tá? É o maior inteiro, tal que esse inteiro K divide N e M ao mesmo tempo. Essa é a definição de MDC. Okay? Cuidado, essa definição de MDC. Se eu te dou os dois números N e M, né, a melhor forma de encontrar quem é esse MDCK é usando o algoritmo, né, da fatoração que nós vimos, tá? Aqui no caso, como eu estou pegando N e M genérico, então eu vou utilizar essa definição aqui.
para provar, utilizando MDC, o melhor de fato é usar essa definição aqui, tá? Para encontrar o K onde eu tenho um NM, ou seja, ele me dá o N e o M, eu preciso encontrar o K, usa o algoritmo da fatoração, que nós vimos que fica muito melhor do que tentar usar essa definição, tá, pessoal? Mas vamos lá, aqui é a prova. Ok, K é o maior inteiro, tal que K divide N e K divide N, ok? Aí, de novo, né? Pô, como é que o senhor chegou nisso daqui? Ora, eu fiz de trás para frente, né? Essa aqui é a conclusão que eu quero chegar, né? MDC de N de K é K. Usando a definição de MDC, o que significa? Ele está querendo dizer que K é o maior inteiro, tal que divide N e divide K, usando a conclusão. Então, tem que chegar nessa conclusão, né? Que K é o maior inteiro que divide N e divide K, né? Eu já sei que o K divide N, pela minha hipótese. Eu já sei que o K divide N. Beleza. Ok, pessoal, e aí? Bom, mas tem que lembrar, pessoal, que K divide K. Todo número divide ele mesmo, né? Todo número N divide ele, né? Então, K divide K, né? Ok? Isso aí é verdade, né? Mas será que é o maior, esse K vai ser o maior inteiro que divide N e K? Aí é só você prestar atenção que não existe nenhum inteiro, né? Maior do que K que divida K, né? K é o maior inteiro que divide, ou todo número, né? Quem é o maior inteiro que divide o número, né? É ele próprio, né? Ok? Se for pensar, não MDC, tá? Falando assim, dado o número K qualquer, qual é o maior inteiro que divide esse cara? É ele próprio, né? É K. Ok? E, então, como eu já sei também que K divide N, então não existe nenhum número maior que divide N e K ao mesmo tempo. Logo, o MDC de N e K é K. Tá, pessoal? Aqui que eu fiz. Usando a definição MDC, pela hipótese já me dá que K divide N, né? E como eu sei que K divide K, e além disso, esse cara vai ser o maior inteiro, né? Que divide ele, na verdade, para qualquer número inteiro, né? O maior número que divide ele para todo número inteiro positivo, né? O maior inteiro que divide ele próprio é ele, né? Tá? Então, o maior inteiro que divide 15 é ele, 15. Ok? Então, chega onde eu quero. O MDC de NK é igual exatamente a K. Ok, pessoal? E aqui eu tenho o seguinte. Para todo NM inteiro, né? Aquele, com N maior do que M. Tá? E ele quer que a gente prove isso daqui, ó. O MDC de N por M é igual a MDC de M por N menos M, tá? Professor, aqui não tem um se e aqui não tem um então, né? Aqui não fala se isso, se então. Como é que é isso aqui? Na verdade, aqui ele não está falando de forma explícita, né? Ele não está dizendo de forma explícita se então, mas na verdade tem, tá, pessoal? É isso daqui, ó, N maior do que M, né? Na verdade, ele está falando, ó, se N for maior do que M, então isso aqui acontece. Então, a distanciação sejam N inteiros. Tá? A hipótese supõe que N é maior do que M. Tá? N maior que M. Então, se N é maior do que M, então isso aqui vai acontecer. Ok, pessoal? Então, repare que nessa descrição aqui não tem explicitamente o se e o então, né? E aqui ele escreveu e deixou aberto para você ver qual é o se, qual é a hipótese que ele está dando. É que N é maior do que M. Ah, tá, legal. E a conclusão é que esses dois MDC têm os mesmos valores. Né? Ok? E beleza. E aí, vamos lá. Tá? O que eu vou fazer? Bom, ele quer provar que esses dois MDC são iguais, né? Então, o que eu fiz? Ó, eu vou chamar de K, né? O valor do MDC de M por M, né? Chamei de K. Ele tem que provar que esse K também vai ser o MDC desses dois números, tá? Eu dei nomes aos bois aqui, né? Quem é o MDC de M por M? É K, tá? Isso eu fiz porque, para usar a definição de MDC, né? Significa que K é o maior inteiro, tal que K divide N e K divide N. Definição de MDC, tá? É o maior inteiro que divide esses dois Ks ao mesmo tempo. Beleza. E aí, professor? Bom, e de novo, né? Você poderia ter feito aqui onde eu quero chegar, quem é o MDC de M
de M em de M menos M, tá? Aí você é um inteiro, um T, tá? Um inteiro T, para não chamar de K, tal que T divide M e T divide N menos M, né? E eu teria que provar que T é igual a K, tá? Eu poderia ter feito isso, né? Eu ter chamado de o MDC desse cara de K e o MDC desse cara de T, né? E desenvolvido os dois ao mesmo tempo. Aí eu tenho que provar que K é igual a T, tá? Então, outra forma de provar. Ou seja, aqui eu só desenvolvi o primeiro e cheguei nesse cara daqui, né? Provei que K é igual a esse cara. Mas eu poderia ter desenvolvido os dois ao mesmo tempo. Tá? Chamar esse cara aqui de T, esse cara aqui de K, como eu fiz, desenvolvido, e eu chegar aqui T é igual a K, tá? No caso aqui, eu só desenvolvi o MDC do N por N. Beleza. K é o maior inteiro que isso aqui acontece. Mas K divide N, o que significa? Existe inteiro C1 e C2, tá? Que N é igual a KC1 e M é igual a KC2, pela definição, tá? Que K divide N e K divide N ao mesmo tempo. Beleza. Aqui só tá errado, tá, pessoal? Como N, aqui eu vou usar a minha hipótese, né? Finalmente. Né? Como N é maior do que M, né? Tá? N é maior do que M, eu vou só editar aqui, né? Não quer dizer que C1 é menor do que C2, não, é o contrário, tá? Como C1 é maior do que N, eu vou até colocar assim, só para deixar claro. Significa que K... Isso aqui vai acontecer, né? Não vai acontecer isso aqui, tá? Eu não vou fazer... Vou usar a minha hipótese. Como N é maior do que M, então, ó, mas quem é N? É KC1. Quem é M? É KC2. Então, estou dizendo que KC1 é maior que KC2, né? Cortando aqui o K com o K, fica C1 é maior que C2, tá? Então, eu sei que C1 é maior do que C2. Beleza. E isso aqui é importante para quê, professor? É importante porque eu vou fazer o seguinte, né? Eu preciso, de algum momento, eu preciso ter o N menos M, né? Porque a minha conclusão é o MDC do M com N menos M, né? E eu preciso ter N menos M. Aí eu vou, mas quem é N menos M? Vou atrás de N menos M, né? N menos M, usando aqui, né? É KC1 menos KC2, colocando K em evidência, eu tenho que C1 menos C2. Esse cara aqui é importante, na verdade tem que ser inteiro, né? Porque o N é maior do que o M, né? Então, aqui a gente mostrou que o C1 é maior que o C2, tá? Então, eu mostro que N menos M é igual a K vezes C1 menos C2, tá? E de novo, né? Ou seja, como C1 e C2 são dois inteiros que eu sei que existe, né? Porque eu parti do MDC de M por M, né? Esses caras existem, não sei quem é, mas eu sei que existe, né? E além disso, eu sei que C1 é maior que C2. E são dois inteiros, tá? Consequentemente, eu sei que C1 menos C2 é um inteiro, que a subtração de dois números inteiros é um número inteiro, além disso é positivo, como eu preciso que seja positivo, tá? E aí eu sei que o N menos M é igual a K vezes 1 inteiro. E pela definição de divisibilidade, significa que K divide N menos M, né? Ok? E aí eu descubro, né, que eu já sei que K divide N, né? E também já sei que K divide N menos M, né? E o K vai dividir esses dois caras, não só esses dois caras, mas também divide M, né? E, consequentemente, eu sei que a conclusão não é essa daqui, tá? Não é NK, a conclusão é M, N menos, tá? A conclusão não é essa, né? Cadê? Só um instante. Logo, foi mal. Logo, como K divide N menos M e K divide N e divide M, eu sei que isso daqui, na verdade, K divide M, né? Eu sei que K vai ser o MDC de M pelo N menos M, tá? E eu chego que, na verdade, o MDC, eu chamei esse MDC de K e provei que esse K também é o MDC desses dois caras, de M ou N menos M, tá, pessoal? Então, aqui eu tentei fazer a prova mostrando só o caminho que eu percorri, né, para chegar nessas provas, né? E na maioria das vezes desenvolva a conclusão que você quer chegar. Desenvolva usando definições, escrevendo, rascunhando, e aí você vai tentar vai procurar chegar na conclusão, tá, pessoal?
Bom, essas aqui são as questões que eu escolhi para hoje, né? Eu não sei se alguém tem alguma questão específica, ou alguém tem alguma dúvida relacionada a o conteúdo, não sei. Fale agora ou cale-se para sempre. Lista de hoje não vai ter lista, não. Nem amanhã vai ter atividade de semana, tá? Hoje eu só vou passar já, eu só colocar esse PDF já no Moodle, né? Para vocês verem. Já não, já terminando, fazer a chamada já coloca agora, tá? Quem quiser ver alguma coisa que não. Tá? Então é isso, pessoal. A prova de amanhã, mais uma vez, 8 horas, tá? Vou liberar no Moodle. Ok? Mesmo esquema de atividade de semana, não vai ter nada relacionado. Eu já fazia digital, no Word, no LaTeX, seja lá o que você fazia, no Paint. Eu fazia no papel, tirava foto, escaneava, não importa. Faz do mesmo jeito que você fazia, não precisa... Nós vamos cuidar que tem alguns que colocam para enxergar, viu, negado? Tem algumas atividades de semana para enxergar, então tome cuidado, até para dar essa dica, né? Na prova, cuidado aí com a legibilidade, né? Também não vão exagerar e tirar foto de qualquer maneira, escanear de qualquer maneira. Tem que ver que tem que ficar visível, né? Ok? Então, aquele esquema. 8 horas da manhã eu libero e não vai ficar... deixa eu ver aqui, pessoal. Que eu tinha prometido deixar até um horário, agora não lembro mais que horário foi que eu... Até às 10 horas, pronto. Aí não, eu tinha falado aqui, ó, ele disponibilizar as provas das 15h30 até as 2 horas, mas eu vou liberar a prova 8 horas, tá? Ah, professor, eu só posso fazer a prova no horário da aula. Não tem problema, pessoal. Ele vai ficar das 8 horas até as 22 horas, tá? Não, eu abri aqui o slide, eu tinha dito que ia começar às 13h30 da tarde, o horário da aula, né? E ficaria aberto até às 10 horas. Mas eu vou liberar igual as outras minhas turmas, que é das 8 horas, tá? Da manhã. Tá? Professor, mais uma vez, professor, só posso fazer na hora da aula? Não tem problema. 15h30, você pega a prova, faz a prova, mais uma coisa, a prova não é uma prova feita para você precisar de um dia para fazer. Eu elaboro a prova que vocês possam fazer em 2 horas, como se fosse uma aula presencial, tá? Só que aí eu deixo esse horário todo, caso questão de disponibilidade, né? Internet, essas coisas. Por isso que eu deixo a partir de 8 até às 10 horas, tá? Mas as questões são para ser feitas em 2 horas, tá? Não é para, essa é uma questão que eu vou demorar um dia inteiro para fazer, não. Se você tiver só o horário da aula, das 3h30 às 5h30, você vai conseguir fazer a prova nesse horário, tá? Beleza? Não vai ser uma prova extensa para durar um dia, não. Ok? Bom, então é isso, tá? Eu não tenho nem o que falar mais da prova. Eu vou só fazer a chamada. Ok? Fazer a chamada aqui. Tranquilo, Admar, tranquilo. E tá, eu vou fazer o seguinte, eu só vou parar a gravação, né? Porque começar a fazer a chamada.